Deus respeita e o inimigo também é proibido de entrar, porque nós temos o direito de decidir o que queremos. Só que o nosso futuro será marcado pelas decisões do presente. O presente está sendo marcado pelas decisões que tomamos lá atrás. A decisão certa ou errada depende de uma coisa, filho. De quê? Da direção de Deus. Quando você toma uma decisão baseada na palavra, quando você toma uma decisão na direção de Deus, com certeza você vai colher o êxito, o sucesso. Você vai colher a benevolência do Senhor. Mas quando você escolhe errado, você vai amargar a derrota, o insucesso, a intranquilidade. E a Bíblia diz assim: em tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque é aí que tem as saídas da vida. Ou seja, Deus, Ele fala ao nosso coração. Deus nos direciona a tomar as decisões certas. O Senhor diz assim: eis que eu coloco na sua frente a bênção e a maldição. Mas Deus é tão bom que Deus dá uma pista. Ele diz: escolha a bênção para que viva. Então Deus dá a pista: escolha a bênção. Ou seja, se você escolher errado, você vai sofrer. Então todo o sofrimento que passamos foi uma decisão errada. É só que na vida de uma pessoa não tem como, Isabel, viver sem tomar decisão. Só que toda decisão corremos risco. Eu estou aqui pregando, falando, ministrando, eu corro o risco de ser mal interpretado ou não. Quando você dá um sorriso para alguém, você corre o risco de ser mal interpretado. Quando você fala alguma coisa, tem uma palavra aqui, corre o risco de ser interpretado ou não. Mas só que quem tem medo de correr risco, Alex, não pode viver. Por quê? Porque tudo corremos risco. Amém? Tudo corremos risco. Mas o segredo está onde? O segredo, filho, é você decidir de acordo com a direção de Deus. Só que, como eu falei pela manhã, a direção de Deus vem de três formas, como alguns ensinam: sim, não e espera. Deus fala com você: sim, vai, eu estou contigo. Deus fala: freia, campeão, para um pouquinho, volta um e avança dois. Tem hora que é para voltar. Então Deus fala: não é o momento ainda, segura a onda, que mais na frente a decisão é essa. Deus fala, mas tem hora que Deus não fala nada. É o silêncio de Deus. É isso aí que maltrata as pessoas. Porque Ele fala, sim ou não? Aí Deus fala, força. Sim ou não? Deus fala, talvez. Sim ou não? Deus fala, espera. Sim ou não? Deus fala, calma. Só que esperar é terrível. É terrível. Quem é que gosta de esperar? Você está numa fila de banco, começa um espírito de murmuração. Você está esperando um ônibus, murmuração. Você está esperando alguém que marcou com você, murmuração. Você está esperando o povo chegar para adorar o Senhor, e o povo demora, você só falta engolir a Bíblia. Porque esperar é difícil. Só que Deus nos ensina o segredo de esperar. Tem gente que só conhece o Salmo 70. Salmo 70, lembra, Marcos? Salmo 70 diz: está depressa, Senhor, em me socorrer. Mas nós precisamos também conhecer o 40. Lembra do 40? Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e veio com socorro. Então, esperei com paciência no Senhor. Então, a espera é algo que nós temos que aprender a não tomar decisões precipitadas. Se você parar para ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão, tem muitos que estão num casamento problemático, frito, porque tomou decisão errada. Outros estão num trabalho que não gostaria de estar.
tomou decisão errada. Outros estão sofrendo nas mãos do inimigo, do diabo, porque tomou decisão errada. Mas Deus, Ele é tão chique, Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que essa noite Deus está nos dando uma oportunidade de fazer uma reflexão e ver se as decisões que nós temos tomado têm sido vindo de Deus ou não. Deus quer hoje que você entenda que Ele tem uma direção para te dar. Tem gente que pensa que Deus está brincando com ele, que Deus está brincando. Não, alguém leu ali Êxodo e fala: Deus estou brincando com o faraó. Endurece o coração dele, amolece o coração dele, endurece o coração dele, amolece o coração dele. Mas tem gente que está pensando que Deus ficou brincando com o faraó. Na realidade, Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Apresentar a grandeza de Deus em faraó. Amém. Diga amém. Amém. Então Deus, Ele quer que você acerte em tudo, mas aprenda com o Senhor esperar o tempo certo. Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele diz: tudo tem um tempo determinado. Lembra disso? Tudo tem um tempo determinado. Por quem? Pelo Senhor. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de crescer. Não é isso que fala? Tempo de guerra, tempo de paz. E eles dão uma pista também, que tudo tem o tempo de Deus. E nós precisamos acertar o nosso tempo com o tempo de Deus. Para isso acontecer, nós precisamos frear a nossa alma, porque a alma é teimosa. A nossa alma é envelhecida, a nossa alma ela é vingativa, ela quer as coisas imediatas. A nossa alma ela gosta de micro-ondas porque é rápido. A alma não gosta de fogão a lenha, ela gosta de micro-ondas porque é mais rápido, porque a alma é imediatista, né? Quer coisas imediatas. Agora. E Deus diz assim para você: acalma, campeão. Eu estou no controle da sua vida. Aleluia. Ainda que tudo parece que não vai dar, Deus te diz: calma. E eu quero ler uma historinha aqui na Bíblia. Uma historinha que nos dá uma luz. Ela abre o nosso olhar, nos mostra o perigo de agir fora de Deus, nos mostra o perigo de decidir sem ter a direção do Senhor. Está no livro de Gênesis, que é a história de Ló. Eu gostaria que você lesse comigo no capítulo 19 de Gênesis. É algo muito forte. Logo o episódio de Sodoma e Gomorra foram destruídos. E aí você vai ver que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. E aí você vai ver agora uma história muito triste. A partir do versículo 30. Uma história triste que foi marcada por uma decisão mal tomada. A decisão baseada no que eu estou vendo. Diz assim no versículo 30: subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque se receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela
se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais jovem: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as duas filhas de Ló concederam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ammi, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. São dois povos que causaram grandes problemas na história. Mas teve aqui um caso de incesto. E você lê uma história dessa e você não fica escandalizado, você já está com a consciência meio perigosa. Diz que teve um incesto das duas filhas com o pai. Por que isso aconteceu? Quando você vai estudar a história de Ló, não tem como separar de Abraão. Você só pode estudar Ló se você estudar Abraão. Quem era Abraão? Tio de Ló. Quem era Abraão? Amigo de Deus. Quem era Abraão? Um homem chamado por Deus, que através dele nasceu a nação de Israel, e Deus escolheu, o povo escolhido de Deus, para pregar para todas as nações sobre o Messias. Não é? Mas graças a Deus, Israel pisou na bola e a graça de Deus veio até nós. Amém. E hoje todas as nações da terra ficarão sabendo que Jesus é o Senhor. Amém. Através de nós. Amém. Amém? Aí o que acontece? Mas quando no capítulo 12, eu vou falando, não vamos ler para não. O capítulo 12, você vai ver que Deus chama Abrão. Ele ainda tinha o nome Abrão, que significa pai exaltado. Deus chamou Abrão de uma região problemática de idolatria. E Deus olhou para esse homem Abrão e Deus achou graça sobre ele. E o mais interessante é que quando Deus olha para Abrão, que ele estava no meio de um povo idólatra, mesmo no meio de um povo idólatra, Deus olhou para Abrão e viu em Abrão um potencial tremendo para mudar a história da raça humana. E aí Deus traz uma palavra e diz para Abrão assim: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí quando a gente vai ler sobre Abrão, que Abrão de fé, que homem tremendo, ele decidiu sair sem nem saber para onde estava indo. Mas quando você vai entrar nas entrelinhas, Deus fala assim com Abraão: sai você e a sua esposa, e eu vou mostrar um lugar para você. Mas ele sai, mas ele toma uma decisão que não era a decisão do coração de Deus. Qual era a decisão dele? Ele levou duas pessoas. Ele levou um rapaz com o nome Eliezer, não era Pedro nem João, era Zé, né? Eliezer. E Deus levou outro, e Abraão levou outro rapaz, por nome Ló, que era sobrinho de Abraão. Então, o comando deles era que Abraão saísse da terra, ele e a esposa. E Deus prometeu que através dele faria uma grande nação. Mas só que nesse momento, Marcos, Abraão era um menino de 75 anos. Era um menino de 75 anos, a mulher dele também já avançada de dia. E Abraão, ele pega aquela promessa: Deus vai fazer uma grande nação. Mas ele leva duas pessoas que não era para levar. Esses dois causaram um problema terrível. E aí tem um momento terrível, que
Deus prosperou Abraão, e quando Deus abençoa o justo, quem está perto dele é abençoado também. Amém. Como Ló estava junto, Deus abençoou Ló. Abraão ficou muito rico, mas Ló também ficou rico. Chegou um momento que começou a ter contenda, ter briga, confusão. Aí Deus falou assim: ó, separa de Ló. Se Ló for para a direita, você vai para a esquerda. Se Ló for para a esquerda, você vai para a direita. Aí Abraão chama Ló e diz assim: olha, nós temos que nos separar, não tem como andarmos juntos. Aí Abraão mostra Ló as campinas do Jordão e a terra que ia para Canaã, uma terra difícil. E Abraão mostra para Ló um lado maravilhoso e mostra um lado difícil. É aí, Alex, olha, pega essa aí. Aí Ló olha, e Ló então olhou para as campinas do Jordão e achou mais fácil. O caminho mais fácil é um perigo, meu. O caminho fácil demais, uma loucura. Às vezes nós queremos coisas fáceis, mas só que para colher tem que plantar, mas para plantar tem que regar a terra, para plantar tem que arar a terra, melhor dizendo, semear e regar, para que depois você colhe. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você vai colher. Então a semeadura não é brincadeira, não é fácil. Mas só que nós estamos acostumados a andar pelo caminho fácil, meninos. Achar aquilo que é fácil para nós, que nos dá prazer, nos dá alegria momentânea. E então na hora das decisões, nós escolhemos o caminho fácil. Foi o que Ló viu. Ló olhou as campinas e falou assim: olha, José, sabe uma coisa? Eu vou para esse lado nada, eu vou aqui para essa campina. Só que lá na frente existia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Eram cidades terríveis, promíscuas, cidades onde o povo não tinha temor de Deus. E o mais interessante é que diz que Ló então falou para Abraão: eu vou aqui por esse lado. Aí Abraão falou: não, tudo bem, eu vou por lá de cá. Aí diz que Ló armou a sua tenda, depois armou mais na frente um pouquinho, depois armou mais um pouquinho, até chegou em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra ele se tornou um líder, mas só que era um líder sem moral, um líder sem respeito, um líder onde as pessoas olhavam para ele, o contador de história, o chacoteiro, o resenhista. O povo olhava para ele e via isso. E ele tinha filhas virgens, como as duas que eu citei, as duas filhas virgens, que moravam com ele e a esposa. E Deus não suporta coisas que abominam o coração dele. Deus tinha que julgar Sodoma e Gomorra, porque a podridão de Sodoma e Gomorra subiu até o Senhor e ficou insustentável. E Deus falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus era amigo de Abraão. Deus era amigo de Abraão. E Abraão, quando Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão lembrou do sobrinho dele. E Abraão sabia que Ló estava ali para dele, que ele que tomou a decisão de levar Ló, não foi Deus. Aí Abraão vai e começa a interceder por Ló, intercede por Ló. Senhor, por um justo, me destrua, ficou naquele lembra. E Deus então decide mandar 2 anjos, os mesmos 2 que apareceram para Abraão, e manda ir até a casa de Ló para avisar para Ló sair depressa, que ia destruir. E o comando de Deus era sair Ló, sair a esposa, as 2 filhas e os 2 noivos. Era o comando de Deus, era esse: sai você, a esposa, as filhas e os 2 noivos. Quando Ló, presta atenção nisso, quando Ló chamou as filhas, a esposa e os futuros gêmeos, e ele disse assim: olha, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, nós precisamos sair daqui correndo. Olha só, sabe o que os gêmeos dele, os futuros gêmeos falaram?
Que nada, isso é mais uma das brincadeiras dele. Isso é mais uma das chacotas dele. É mais uma brincadeirinha de Ló. E por causa disso, de um mau testemunho, por causa de uma mal escolha, por causa de uma vida problemática, complicou a vida de duas pessoas que poderiam sair com ele e dar descendência lá na frente. E o que acontece, querido? Os anjos, quando chegaram, você vê o tipo de homem que era Ló. Chegaram 2 anjos na casa dele para apressar a saída, porque a palavra de Deus sempre é assim: sai depressa. Quando você está em lugar de perigo, quando você está em situação perigosa, Deus diz: sai ligeiro, corre da aparência do mal, corre, cai fora. Essa é a palavra de Deus: sai depressa. Quando é o diabo, Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando é situação perigosa, Deus manda cair fora, fugir da aparência do mal. Vocês estão entendendo? Amém. Isso é muito forte. Aí quando os anjos chegaram na casa de Ló, que era um certo juiz, aí os homens de Sodoma e Gomorra eram pervertidos, e eles viram os anjos, e aí eles foram atrás dos anjos, querendo ter relação sexual com os anjos. Quando chegaram na casa, abre a porta, Ló entra, Ló mandou entrar, fechou a porta, e o povo da cidade batendo: abre a porta, Ló, abre a porta, Ló. O pai de família sai na porta e diz assim: não mexa com os anjos, não mexa com ele. Você já viu alguém querer defender Deus? Todos que tentaram defender Deus se dão mal. O Senhor nos ensina isso. Nós não precisamos ficar nos defendendo diante de ninguém. Você não precisa ficar se auto-justificando diante das pessoas. Quem respalda o nome de Deus é a unção. Quem protege você é a unção que está sobre a sua vida. Se você está santo, Deus te respalda. A unção te protege, a unção te guarda, a unção te livra. Diga amém, aleluia. A unção está sobre ti. É uma unção poderosa. Aí Abraão, Ló, não mexe com os anjos, não. E vamos mexer com quem? Tenho 2 filhas virgens, abuse da minha filha. Que homem é esse? Que pai é esse? Que defensor da família é essa? Que expõe a família? Que homem é esse que expõe as filhas? E não está muito diferente hoje em dia, não. A internet entrou churrasqueiro nos lares, a televisão, as novelas, os filmes entraram churrasqueiramente nos lares, e muitos pais estão sonsos, dormindo, e as filhos, todos ali fazendo um elo de ligação com demônios, através de internet e através de televisão, e achando tudo maior barato. E aí quando você vem para a igreja, vem para a presença, eu estou falando para vocês, meninos que estão aqui. Aí quando alguém fala: vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor, tem uma reunião hoje. Aí, não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou mal-humorado, hoje eu estou menstruada, não vou não. O pai não vem aqui falar: vai para a presença do Senhor, minha filha, toma gosto pelos caminhos do Senhor. O pai é o primeiro a dar tapinha nas costas: vamos ficar aqui. E muitas vezes seu Antônio é só na chacota, na resenha, e não tem a graça de Deus. Deus quer abrir os teus olhos hoje. Talvez você nunca mais nem queira me ver, mas Deus te trouxe aqui essa noite. Eu orei por você hoje, e Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos. Amém. E você precisa tomar decisões certas. Você adolescente, você jovem, você criança que já entende, todos vocês, hoje o Senhor coloca na tua frente a bênção e a maldição. Aí Ló, entra, abuse de minhas filhas. Foi a brecha. A mulher virou estátua de sal porque olhou para trás. O que faz uma mulher olhar para trás?
O que faz uma mulher olhar para o antigo namorado, para o antigo relacionamento? O que faz uma mulher ficar paquerando o mundo? O que faz? Feliz é uma mulher que tem um homem de Deus dentro de casa, que tem um profeta ao lado. E feliz é o homem que tem uma profetisa, uma mulher de Deus ao lado dele. Então as decisões, jovens, são tomadas agora, você vai pagar o preço lá no futuro. Deus te chama hoje para uma nova realidade. Deus não está te chamando para uma brincadeirinha, está te chamando para você decidir a sua vida. Ele sai correndo, a mulher vem estátua de sol, as duas filhas vão para o monte com ele, e chega lá, o que nós vamos fazer? Vamos ter filho de pai? Vamos ter filho de pai, porque tinha moradores na terra. As meninas poderiam ir com Ló atrás de Abraão. Então, todo mundo morreu, Abraão, todo mundo aqui. Arruma servos, filhos, para ter relação com minhas filhas. Ele se isolou. Todos que se isolam são egoístas. Provérbios 18. O solitário procura os seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18 diz que o solitário se isola. É como uma pirâmide. Fica lá sozinho. Pelo outro lado. E a Bíblia diz que ele está indo contra a sabedoria. Tu dá pausa. E aí vamos nos isolar, minhas filhas, ficar aqui dentro dessa caverna. Bora, pai. Aí uma vai, a outra vai. Vamos dar uma bebidinha, papai. Quando ele estiver tonto, a gente vai lá para dar descendência a ele. Que discurso até, fazendo até bom. Vamos manter a descendência. Através dessa brincadeirinha surgem dois povos. E esses povos, até hoje, Joel, dão trabalho. Até hoje, esses dois povos, amonitas e moabitas, são problemáticos. Causou um estrago na história. Mas por quê? Uma decisão errada. Eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar hoje. Talvez a decisão que você tem que tomar hoje é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém. Talvez a decisão é você entregar a sua vida a Jesus. Ou você que sumiu da presença dele, voltar desesperadamente para ele. Talvez a sua decisão é começar um novo negócio, uma futura coisa lá na frente. Eu não sei bem qual é a sua decisão que você tem que tomar hoje. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza. Se você tomar a decisão direcionada pelo Espírito de Deus, você vai ter sucesso. Amém? Eu poderia varar a noite pregando, ensinando você sobre isso. Se Deus sorte, fique de pé, por favor. Você hoje, escute bem, você que está aqui hoje,